Senhor Jesus. Amém. Que alegria, que honra estar aqui, como já foi ministrado aqui. O Senhor poderia ter escolhido tanta pessoa, né? A nossa irmã amada que estava aqui, como que é o nome dela? Que estava aqui falando, que acabou de orar por mim. Gisele, menina de Deus, usada por Deus. Aleluia. Nunca perca esse fogo do Espírito Santo na sua vida. Deixa ele usar mesmo. E ela falou isso, que tanto você que está aí sentado, né, poderia ser outra pessoa, e o Senhor escolheu você, né? Assim como poderiam ter chamado, convidado outra pessoa, e eu me sinto honrada e agradecida ao Senhor, porque me convidaram. Eu, pequena, mas à disposição do Reino de Deus. E é isso que importa. O Senhor olha para corações que buscam fazer a vontade dEle. Quero agradecer a pastora Edneia, a pastora Dani, a pastora Dilson, né? Muito obrigada por ter aberto as portas, feito o convite. E que o Espírito Santo tenha misericórdia de nós. Que o Espírito Santo tenha misericórdia de nós nesta hora. E ministre aos nossos corações, porque nós estamos sedentos em ouvir a voz do Pai. Desde o começo Ele já tem ministrado. Desde o começo Ele já tem falado aos nossos corações. Mas agora eu vou pedir assim uma porção dobrada de atenção. Porque normalmente durante a palavra tende-se a dar a gente fica um pouco disperso. Gente, vocês não se incomodam não. Eu sou meia... Está danada? Como que é? Cadê a Dani? A Dani já vem, se a Dani tá perto, ela vem com os olhinhos passando na gente. É TDAH, é não sei o que, cadê aí nome? Ai, meu Deus. Abre um e fecha outro. Calma que a gente está se encontrando e glória a Deus por tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom, meu nome é Cláudia, como vocês já ouviram. Vim lá de Jataizinho, junto com 3 abençoadas do Senhor, Márcia, Verônica e Luzia, que vieram com muito carinho me acompanhar. Louvo a Deus pela vida de vocês. Vim na bênção do meu esposo, pastor Fernando, lá da nossa igreja EAB, na cidade de Jataizinho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Eu gosto de apresentar um pouquinho, falar, não só para vocês saberem mesmo quem está aqui falando. Então, eu gosto de fazer uma breve apresentação, que é a minha família, né? A minha família. Eu, Cláudia, esse ano completarei 28 anos de casada, pela grande misericórdia do Senhor Jesus. Temos as nossas 2 bênçãos, 2 milagres do Senhor, o Davi e a Rafaela, e estamos na frente de igreja, né? Pela grande misericórdia do Senhor, como dizia o meu finado pai, pela grande misericórdia do Senhor, estamos também há mais de 20 anos, e o Senhor tem nos dado a graça e a misericórdia de permanecermos firmes, realizando a obra que Ele quer de nós, como seus filhos, como seus servos. Amém, igreja? Agora a palavra do Senhor Jesus para nós, nesta noite, está registrada em 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1, eu gostaria de ler apenas 2 versículos, o 10 e o 11, eu não sei se vocês vão projetar, glória a Deus. E aí você pode acompanhar. Olha lá, que coisa mais linda. Gente, não consigo. Eu ia falar que é tão grande que eu ia conseguir enxergar até sem óculos, mas não consigo. Glória a Deus. 1 Samuel 1:10 diz: E com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Versículo 11. Então fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu
filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Aleluia! E sobre a cabeça dele não passará navalha. Louvado seja Deus. A história de Ana, querida igreja, eu escrevo, gente, tudo que eu gosto de escrever. E aqui pra mim eu escrevi tudo mulher, né? Eu achei que ia ter só mulher aqui. Então, se em algum momento eu falar só mulher, vocês me perdoam, tá, igreja? Estou falando pra mulher, pra homem, pra você que está aqui, que saiu da sua casa e veio receber esse renovo aí da parte do Senhor Jesus. A história de Ana, ela é um dos retratos mais lindos da fidelidade de Deus, que transformou lágrimas em testemunho. Essa história, ela é maravilhosa. Ela tem muito a nos ensinar. E na verdade, ela não nos ensina apenas sobre uma mulher que era estéril e teve filhos. Não, essa história ela nos fala sobre identidade, sobre valor, sobre propósito, sobre restauração. Esta palavra tem muito a ensinar a mim e a você. Então, hoje fique bem atento, porque eu estou aqui como voz do Senhor para dizer para você que o céu nunca se esqueceu de você. Que o Senhor nunca se esqueceu de você. E que nesta noite, se você confiar de todo o seu coração, e se você se entregar de todo o seu coração, eu tenho certeza que o céu se abrirá em seu favor, e você vai sair daqui com o seu milagre. Você vai sair daqui, como está escrito aqui, ó, Deus de obras completas. Ele vai completar a boa obra que Ele já começou na sua vida. Então vai abrindo o seu coração aí e vai tomando posse de tudo aquilo que Ele tem para você. Essa história de Ana nos traz alguns ensinamentos importantes. Alguns que é para nós não desanimarmos e não pararmos, não desistirmos no meio do caminho. Primeiro ponto que eu coloquei aqui: Deus vê a tua dor. Deus vê a tua dor, querida. Deus vê a tua dor, meu irmão. Deus vê a tua dor. Ana, essa mulher que nós lemos aqui, ela sofria profundamente. Ela sofria uma amargura, porque ela era provocada, ela era humilhada diariamente. Por quê? Pela esposa do seu marido. Eucana era o esposo de Ana, e ele tinha duas esposas. Na época, isso era permitido: Penina e Ana. Penina podia ter filhos e Ana não. Por Penina poder ter filhos, o que ela fazia com Ana? Ela humilhava, ela debochava. E Ana, ela sofria com essa condição de comparação, de sofrimento, de angústia. Ela carregava um silêncio por fora, porque em nenhum momento, pastor, a palavra do Senhor nos diz que Ana revidava. Nenhum momento nós lemos que Ana batia a boca com Penina. Então, por fora, ela era silêncio. Mas por dentro, onde ninguém vê, era choro, era dor, era lamento, era angústia. E quantos de nós que estamos aqui? Porque na verdade essa história é a minha história, é a tua história. Quantas vezes, às vezes nós não abrimos a nossa boca para revidar, mas a nossa alma grita de dor, grita de angústia, de amargura. Quantas
muitas vezes. E a palavra do Senhor nos informa, depois fica aí uma tarefinha de casa, você vai ler 1 Samuel inteiro, e você vai encontrar tudo que eu estiver falando aqui no 1 Samuel inteiro. Depois você lê, você vai ver que tudo que eu estou falando aqui vai estar escrito lá. Ah, Senhor Jesus, lá diz que Eucana amava Ana. Amava, ao ponto dele falar assim: não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Às vezes tem alguém que pode olhar isso com um tom de arrogância, mas não é. Ele queria dizer para ela assim: eu te amo tanto, que ele achava que ele supria aquela necessidade na vida dela. De tamanho era o amor que ele realmente, verdadeiramente tinha por Ana. Só que para Ana aquilo não era o suficiente. Então ela era uma mulher que ela era amada, mas ela mesmo assim sofria. Ela sofria uma guerra que só Deus sabia. Era uma guerra interior, que por mais que ela fosse bem tratada, todas as vezes que Eucana subia para oferecer sacrifício, ele ia lá, prestava o sacrifício de holocausto pela sua esposa Penina, pelos seus filhos, mas a palavra do Senhor nos diz que ele fazia porção dobrada para Ana. Dobrada. Então, nós sabemos que ela era amada, porém, tinha uma falta. E quantos de nós também isso não acontece? Talvez aos olhos dos outros, talvez aparentemente está tudo bem, talvez aparentemente ninguém vê porque parece que está tudo bem. Eucana ama tanto Ana, então está tudo bem. Só que só ela sabia a dor, o tamanho da dor que ela carregava dentro. Até porque Penina não ia desfazer dela, né? Não ia fazer todas as intrigas perto do seu esposo, fazia longe. E a palavra do Senhor nos informa que Ana, na verdade, não nos informa que Ana revidava. Ao contrário, ela se calava, mas ela sentia dor. Dor de alma, dor de alma. Talvez você está se identificando já com a dor da Ana. Em algum aspecto aí da sua vida, talvez você já esteja se identificando. Talvez pode ser uma promessa que foi feita há muitos anos atrás e até hoje ainda não se cumpriu, e que te traz uma dor na alma. Talvez possa ser o mesmo que Ana, uma esterilidade. Pode ser uma esterilidade física, mas pode ser uma esterilidade espiritual, pode ser uma esterilidade familiar, pode ser até uma esterilidade ministerial, de não se encontrar, de não se incluir, de se achar rejeitado de alguma maneira. E eu tenho certeza que o Senhor está falando em corações aqui nesta noite. Eu tenho certeza que o Senhor vai trazer luz para o teu coração. Porque quando Ele traz essa dor para ser à tona, é para ter cura. Quando Ele traz a dor à tona, é para ter milagres. E a palavra do Senhor nos informa no versículo 6 do capítulo 1 que Penina, a sua rival, a provocava excessivamente para irritar. Porque o Senhor, eu quero deixar clara essa parte B desse versículo. Porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. O Senhor havia fechado o ventre de Ana. E por que será que o Senhor havia a deixado sem filho? Versículo 6, como nós lemos aí. Irmãos, não é abandono. O Senhor não virou as costas para Ana. O Senhor não a rejeitou. Isso não aconteceu. Na verdade,
foi por um momento, foi por um propósito. Foi por um propósito, igreja. Quando algo se fecha ou demora para acontecer e nós precisamos ficar ali passando por aquele processo, é porque o propósito é muito grande, é porque o final, a vitória é muito grande, é porque o Senhor tem algo extraordinário e sobrenatural no final. Mas nós precisamos ficar firmes no caminho, no propósito, enquanto não chega ao final. Então, se por acaso você está vivendo essa história de estar aí há anos talvez levando uma bagagem, levando uma enfermidade, levando algo emocional que você ainda não obteve a cura, olhe a partir de hoje com os olhos espirituais e comece a entender que o Senhor tem propósito nisso. Então mantenha-se firme nessa caminhada, mantenha-se firme, porque Ele é um Deus de obras. Ele é um Deus de obras. Ai, Ele é fiel. Ele é fiel. Ele começou, Ele vai terminar. Ele, tudo aquilo que o Senhor Deus começou na tua vida, Ele é fiel e justo para concluir, em nome do Senhor Jesus. E a dor, igreja, a dor, já foi falado isso aqui também nessa noite. A dor é uma porta para encontros profundos com Deus. Meu Deus do céu. É forte, né? Mas é verdadeiro. A dor é uma porta para encontros profundos com Deus. Ana, ela fez o caminho mais importante. Sabe por quê? Porque ao invés de ficar se lamentando, Ana levou a sua dor para o altar. Ana levou a sua dor para o altar. Ela fez um caminho que, na verdade, mudou completamente o rumo da sua história, porque ela soube exatamente para onde levar a sua dor. Então fique atenta, igreja. Se talvez até hoje você tem sofrido aí e não sabe o que fazer com essa dor, hoje o Senhor está te mostrando um caminho. Junte sua dor e leve para o altar. Leve para o altar, porque no altar tem cura, no altar tem milagre, no altar tem solução, no altar tem solução. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Samuel 1, 9 e 10 diz assim: louvado seja o nome do Senhor. Ana se levantou e ela orou ao Senhor com amargura de alma. E Ana, com amargura de alma, diz a minha tradução, orou ao Senhor e chorou muito. É o que nós lemos aqui. O que ela fez? Ela se levantou. Mas ela se levantou para quê? Ela se levantou para blasfemar? Ela se levantou para murmurar, para dizer: não, eu estou até hoje esperando, Deus não vai mais fazer? Não, ela se levantou e orou ao Senhor. E não foi uma simples oração, foi uma oração com amargura de alma, porque ela estava em muito sofrimento, ela estava em muita angústia. Então Ana aqui mais uma vez, ela me ensina e ela te ensina. Ela não se afastou, ela não desistiu, ela não se revoltou,
mas ela buscou na fonte e no lugar certo, aleluias. Ela se quebrou completamente, ela se entregou completamente aos pés do Senhor Jesus, que é o único que pode solucionar o meu e o teu problema, amada igreja. E olha, que ela poderia ter desistido, porque a palavra do Senhor nos informa que ano após ano eles iam a Siló oferecer sacrifício, ano após ano. Penina, ano após ano, provocando Ana. Talvez Ana poderia fazer como eu e você às vezes fazemos. Eu não vou lá não. Não vou porque vai ficar me menosprezando ou vai ficar, né? Mas Ana não fez isso. Mesmo com dor, mesmo amargurada, ela ia. Ano após ano ela permaneceu. E ela nos ensina sobre permanecer, sobre perseverança. Mesmo sofrendo, mesmo angustiada, ela não desistiu. Até que, naquele dia, naquele ano, minha irmã, eu grito e falo alto. Se você que sai abaixando aí, você fica à vontade, você pode abaixar, porque eu não consigo abaixar por mim mesmo. Então, é a mídia que fica abaixando. Minha voz já é alta de natureza. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Mas naquele dia e naquele ano, amada igreja, ela estava no auge da sua dor, ela estava no limite da sua dor, ela estava no eu não aguento mais. E eu sei que tem gente aqui do mesmo jeito, no auge do sofrimento, dizendo: eu não aguento mais. Talvez você até falou: eu vou nesse último congresso e vou entregar. Talvez você saiu da sua casa com esse pensamento. Talvez você não falou, mas talvez você pensou. Eu sei que pensou. E ela estava nesse dia, nesse nível de angústia, de eu não suporto mais. E aí é onde ela juntou todos esses cacos que ela estava, e ela foi ao templo, onde só estava o sacerdote Eli, ali na porta do templo, sentado numa cadeira, e ela entrou no templo, e a palavra do Senhor diz que ela orava, que ela falava, e a sua boca mexia, mas não saía o som da sua voz, né? Imagina, gente, eu aqui, né? E você não escutando nada. E aí Eli olhou e falou: tá embriagada? Até quando, mulher, você vai ficar embriagada? Ele achou, ele se confundiu. Ele não entendeu que era amargura de espírito, de alma. Ele não entendeu isso. E aí foi onde ela falou: não, sacerdote, não. Isso é uma mulher em desespero. Eu não bebi nada, não. Eu não estou embriagada. Isso é amargura. Isso é a oração de uma mulher que não aguenta mais, que não sabe mais para onde correr, que não sabe mais o que fazer. Oh, Senhor Jesus, o Senhor é tão bom. O Senhor é tão bom, porque, igreja, quando a gente se derrama a alma em oração aos pés do Senhor Jesus, a gente pode até parecer doido mesmo aos olhos humanos, porque às vezes a gente tem umas coisas, né? Nós somos um povo avivalista, nós somos pentecostal, às vezes a gente tem umas coisas que as pessoas olham para nós e falam: é doido, e deixa eu falar mesmo, porque nós somos o povo de Deus, e não tem problema, desde que você esteja se rasgando aos pés do Senhor Jesus, desde que você esteja ali com interesse, se jogando mesmo, se lançando aos pés do Senhor Jesus. E sabe o que eu já aprendi? Que quando nós não temos mais forças, quando nós não temos mais para onde correr, quando nós já fizemos tudo o que podíamos fazer e não vemos saída para a situação,
se eu me rendo aos pés do Senhor Jesus, Ele faz. Aí é a hora certa dele entrar. Aí é a hora certa dele agir. Porque agora não tem mais para onde você correr e falar: aconteceu porque eu fiz, aconteceu porque eu fui atrás, aconteceu porque eu. Não. Aí você vai reconhecer a soberania e o poder do único que tem poder sobre os céus e sobre a terra, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. E foi o que aconteceu com Ana. Aqui ela não tinha mais para onde correr. E eu vou abrir aqui um parêntese e vou dar um testemunho para a igreja. Eu falei para vocês que a história de Ana é a minha história e a sua história. E eu, Cláudia, falei para vocês que vou completar 28 anos esse ano. Não, gente, já estou achando que eu estou em 2026. Em 2026 que eu vou completar 28 anos. Só que durante 11 anos, os meus primeiros 11 anos de casada, eu já casei querendo ser mãe. Só que o Senhor, assim como fez com Ana, Ele também fez comigo. Ele cerrou a minha madre. Ele fechou a minha madre. E eu fiquei por 11 anos na espera. Durante esse período, eu fiz tudo que estava ao meu alcance de fazer. Eu fui em todos os médicos que vocês possam imaginar. Eu passei por diversas cirurgias, porque eu fui diagnosticada com endometriose severa. Eu fiz o tratamento, eu passei por uma cirurgia, passei por outra cirurgia, e cada cirurgia era: tirei a sua trompa, tirei o seu ovário, tive que dar um pique no seu útero e tive que costurar ele um pouquinho mais para cima, tirei e foi tirando, gente. Eu brinco que por dentro eu sou louca, por isso que já tiraram aqui de dentro de mim. Meu Deus, o médico falava: eu não sei o que eu vou encontrar, mas dependendo de como for, eu preciso retirar. Ok, porque eu sentia tanta dor que eu não conseguia viver mais daquele jeito. Então tinha que tirar, tinha que limpar, E isso foi feito. E nesse processo eu tive 3 gestações que eu perdi. 2 gestações eu perdi de pouquinho tempo. Uma gestação eu já estava mais avançada, eu tive que ir para o centro cirúrgico tirar. Foi uma dor tremenda, porque eu entrei junto com outras mulheres que foram ganhar os seus nenês. E eu fui, só que tirou o meu nenê, só que o meu nenê não estava vivo, né? Então é um sofrimento terrível que só quem passa sabe a dor que é. E foram 11 anos indo atrás de médico e vai dar um jeito, e vai dar um jeito, e vai dar um jeito. Tava com fé? Tava confiando no Senhor? Tava também, mas tava ainda correndo ali, ainda tinha uma luzinha. Sabe quando você sempre vê: opa, ainda tem uma luzinha aqui, ainda tem um jeitinho aqui? Eu corria, dava aquele jeitinho. Até o dia que o médico falou pra mim: Cláudia, agora não temos mais o que fazer. Agora ou você vai fazer inseminação, fertilização, essas coisas, porque a única coisa que te sobrou foi teu útero. Então, olha que bom, você tem seu útero, vai lá e faz uma fertilização, né, tal. Glória a Deus, amém, para quem tem, né, para fazer uma fertilização, que não era o meu caso. Não era. Então, eu tive que falar: Senhor, agora eu me rendo completamente nas tuas mãos. Aí eu fui fazer essa oração que Ana fez, de amargura total, de entrega total. Senhor, eu não quero ser uma mulher angustiada, eu não quero ser uma mulher triste, eu não quero. O Senhor sabe que desde que eu casei, o meu sonho, aliás, desde que eu era adolescente, o meu sonho era ser mãe. Mas se o Senhor não quis assim, me ajude a prosseguir, a manter a fé, a ficar firme. Me ajuda, Pai, me ajuda, Senhor. E eu fazia essa oração para que Deus fizesse com que eu permanecesse na fé, sem me abalar, mesmo que
aquele milagre não fosse acontecer. E quando Ana não tinha mais para onde correr, o que ela fez? Se rasgou completamente aos pés do Senhor. Essa é eu, esse é você. Quando eu recebi o último diagnóstico do médico que, olha, agora só sobrou seu útero, então é só fertilização, é só inseminação, eu fiz essa oração de: Senhor, eis-me aqui, eu sou tua, Pai, usa-me como o Senhor quer. Faz de mim o que o Senhor quer, Pai, porque tudo que eu podia fazer mediante a medicina eu fiz, eu corri, eu fui atrás. Não deu, Senhor, não deu. As respostas não foram favoráveis, não foram positivas. Mas eu me comprometo em permanecer firme com o Senhor. E assim eu continuei levando os meus dias. Até que, pela grande misericórdia do Senhor, um dia o Senhor me encontrou. Assim como um dia a palavra do Senhor disse que naquele dia Ele se lembrou de Ana. Aleluia! Naquele dia o Senhor se lembrou da Cláudia, e hoje o Senhor está se lembrando de você. Em nome de Jesus, você vai sair daqui com a sua vitória. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluias! E da estéril Ele fez alegre mãe de filhos, para honra e glória do nome do Senhor Jesus, para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia! É que o nome do Senhor tinha que ser glorificado. Depois eu entendi no processo. Eu falei, eu não poderia dar esse testemunho falando: olha, eu fiz lá cirurgias e o médico falou que com 2 anos eu estaria com o meu filho no colo, que foi o que eu recebi de primeiro e fiquei super feliz. Não aconteceu. Aliás, aconteceu, mas perdi. Tive que ir para o centro cirúrgico tirar. O bebê não sobreviveu por conta da endometriose. Então eu falei: Senhor, é as tuas mãos. E o Senhor me deu de presente o Davi, e me deu de presente depois a Rafaela. E isso é as mãos do Senhor Jesus que faz. É as mãos do Senhor Jesus. E assim, para quem tem dúvida, você tirou tudo e saiu da sua barriga? Sim, saiu da minha barriga. Saiu do meu ventre. Ele poderia ter me dado por outras vias, poderia ter me dado através de adoção, poderia ter me dado, mas Ele me presenteou com um milagre. Deu gestar o Davi e a Rafaela como um milagre, para eu poder dizer: Deus ainda faz milagres. Ele é um Deus de obra completa. Aquilo que Ele começou, Ele conclui, Ele faz até o final. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Para todo sempre. E olha, o Senhor se lembrou de Ana, como nós já falamos aqui, porque Ele faz tudo por completo. Ele faz tudo por completo. Então, na hora certinha, depois da rendição, depois dela ter se lançado aos pés do Senhor Jesus, Ele se lembrou dela. E esse processo, ele não é fácil, sabe por quê? Porque esse processo quebra o nosso orgulho. Eu vou falar para vocês. Eu casei com 17 anos de idade. E olha só, quando me perguntavam no começo, eu tinha vergonha de falar. Tipo, meu Deus, eu tenho 20 anos, 21 anos, 22 anos, porque os anos foram passando, né? Cada ano era menos um ano. E eu tinha vergonha de falar, e eu falava assim: ai, todo mundo, né? Que o ambiente de igreja é maravilhoso, né? A gente pergunta mesmo, o irmão casou, a gente já quer saber quando vai ter filho, né? E aí, o que aconteceu? Eles vinham perguntar e eu falava: não, casei muito nova, calma, casei muito nova. Quem que eu queria enganar, gente? Quem que eu queria enganar? E eu vou falar para vocês, eu fiquei muito tempo me enganando com isso.
mentira. Não era verdade. Eu queria muito, por mim eu já casaria e no outro ano teria filho. Não recomendo, mas é o que eu queria, é o que eu queria. Então o Senhor quebra o nosso orgulho. Até o ponto de os anos foram passando e eu ter que admitir. Eu ter que olhar para a cara da pessoa e falar assim: eu não tenho porque o Senhor cerrou a minha amada. Eu não tenho porque eu não consigo ter. Eu não tenho porque eu não consigo gerar. Eu não tenho. Você entendeu? Você entendeu? São os processos que o Senhor nos faz passar, igreja. Mas eu sei que o propósito é muito maior. Que o que Ele tem lá no final é muito maior. É muito melhor. Então não tem como você receber o seu milagre mentindo para você mesmo que está tudo bem. Enganando você e querendo enganar as pessoas que estão do seu lado de que está tudo bem. Se não estiver tudo bem, hoje é tempo de você se rasgar no altar do Senhor. Aleluia. Assim como Ana fez. Completamente. E dizer: Senhor, não está tudo bem. Senhor, eu não estou nova, Senhor. Senhor, eu quero, Pai. Eu quero, Senhor. Amém, Jesus. E é para te glorificar. Porque nós precisamos ver os propósitos também do que nós estamos pedindo, claro, né? Nós não vamos pedir aquilo que está fora da vontade do Senhor Jesus para nós, mas se é algo que você sabe que, biblicamente falando, está dentro do que o Senhor Jesus tem para a tua vida, não desiste não. Não desiste não, porque Ele vai concluir, porque Ele vai fazer. Oh, aleluias! E olha que lindo, porque quando Deus se lembra, Ele age. Quando Deus se lembra, Ele age. E quando Ele age, nada pode impedir. Quem pode impedir a soberana mão do Senhor Jesus? Ninguém pode. Quando Ele age, nada pode impedir. E quando Ele responde, Ele faz por completo. Quando Ele responde, Ele faz por completo. Ana engravidou. O impossível aqui nessa passagem se tornou realidade. A esterilidade deu lugar a um propósito. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Samuel nasceu. O milagre chegou. Mas você sabe o que eu tenho para te dizer? Que é aqui, quando Samuel nasceu, quando o milagre chegou, que começa a marca do Deus de obras completas. É aqui que começa. E por quê? Porque vocês lembram a passagem que nós lemos, versículo 11? Ana pediu e falou: Senhor, se tu me deres um filho, o que ela ia fazer? Ela ia consagrar aquele filho ao Senhor por todos os seus dias. Ela ia consagrar ele. Ele ia viver para a glória do nome do Senhor Jesus, para servir no templo. Ah, igreja, é aqui que começou a obra completa. É por isso, talvez se Ana tivesse tido Samuel lá no comecinho sem problema nenhum, jamais ela teria feito esse propósito com o Senhor de entregar o seu filho para viver ali. Então o Senhor foi lapidando, o Senhor foi permitindo que as coisas acontecessem para que no devido tempo Ele fizesse o milagre acontecer e também cumprir com o propósito dele, o propósito que Ele tinha, porque o propósito do Senhor não era apenas que Ana gerasse, não era apenas que fosse mais uma mulher que não conseguia engravidar e teve um filho, não! O propósito é quem foi Samuel. Quem foi Samuel? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele não apenas abriu o ventre de
Ana. Mas ele abriu um caminho para uma transformação de uma nação, através de Samuel, que saiu desse ventre. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O milagre, igreja, não é o fim da obra, não. Ou esse milagre tendo acontecido era apenas o início. Que eu e você, quando o Senhor completar a boa obra que Ele tem na nossa vida e que Ele vai realizar aqui ainda hoje, alguns milagres nesta noite, eu te digo, não haja como aqueles 10 leprosos, não, que foram curados e apenas um voltou para agradecer. Que você volte com o seu milagre, que você fale, o Deus que realizou esse milagre, que você entenda que para esse milagre acontecer é porque tinha um propósito nisso, e que em nome de Jesus você volte e você cumpra tudo aquilo que você prometeu ao Senhor no tempo de espera. Que você cumpra tudo aquilo que você prometeu ao Senhor no seu tempo de espera. Samuel, ele não apenas cresceu, Samuel floresceu. Samuel não apenas desmamou, mas ele se tornou rapidamente um menino, porque ele era uma criança, mas amadurecido. Amadurecido ao ponto, sabe do quê? De ouvir a voz de Deus. E ele ouvia a voz de Deus claramente, nitidamente. Oh, Deus maravilhoso! Esse é o nosso Deus. Samuel, ele foi um profeta do Senhor. Ele foi um juiz que liderava aquela nação. Ele foi um sacerdote que serviu com integridade. Ele repreendia o pecado. Samuel, ele foi esse homem que ungiu e preparou Davi. O rei Davi, que nós tanto falamos. Ele foi um líder que mudou o rumo de Israel. Olha, tudo começou como, igreja? Tudo começou como? Com a dor de uma mulher. Com a dor. Tudo começou com uma dor. Tá doendo? Tudo isso aqui que eu relatei começou com uma dor. Que através dessa dor veio a ser um clamor. Amém. E que através desse clamor rendido no altar, aos pés daquele que tudo pode, aos pés do Senhor Jesus, o milagre veio. E não veio apenas um milagre, veio o propósito junto. O propósito foi cumprido. E não foi apenas um propósito, foi um legado, porque nós estamos aqui hoje, pleno século XXI, falando de quem? De Ana e de Samuel. Igreja, que as futuras gerações possam dizer: Deus fez lá na minha casa, Deus fez lá com a minha mãe, com a minha avó, com a minha tia, com o meu parente, com aquele irmão da igreja, e Ele continua fazendo hoje, porque a sua palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia! Então Ele continua fazendo, aleluias! E a palavra do Senhor aí nos informa que Ana teve outros filhos ainda. Ela entregou Samuel, assim como ela prometeu que entregaria. Mas o Senhor a abençoou, lá no capítulo 2, versículo 21. E ela teve ainda mais, acho que 3 filhos e 2 filhas. Deixa eu confirmar. 2:21. Assim o Senhor abençoou a Ana e ela engravidava. E teve mais 3 filhos e 2 filhas. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Como vale a pena se render aos pés desse Senhor, porque Ele é um Deus de obras completas. Ele é um Deus de obras
frutos, com dor, com angústia, o Senhor vai trazer nessa noite frutificação, o Senhor vai trazer cura, o Senhor vai trazer milagres em nome de Jesus, porque como lemos também, e é o tema dessa noite, Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra é fiel para quê? Para completá-la até onde? Até o fim. E se você ainda está sofrendo, está na angústia, é porque o fim ainda não chegou. Porque Ele é fiel para completá-la até o fim. Até o dia de Cristo Jesus. Até o dia de Cristo Jesus. Como a vida de Ana, né? Deus transformou essa dor em propósito. Ela gerou Samuel através de choro, através de dor. Que o Senhor possa fazer hoje, nessa noite, em nossos corações, nascer novamente uma sementinha de esperança. Que o Senhor possa fazer nascer no meu e no seu coração nessa noite uma sementinha de que tem jeito sim. Para o nosso Deus tem jeito sim. Porque Ele é um Deus de milagre. Ele é um Deus que pode todas as coisas. E o que nascer da tua oração, o que nascer da tua rendição, vai gerar impacto em gerações. Vai servir como legado para futuras gerações. Ele não falha, igreja. O nosso Deus não falha. O nosso Deus não falha. Você pode se colocar em pé, por gentileza.